Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 2 de agosto de 2025. Vamos trazer hoje um tema que é mais uma experiência própria, pessoal, porque muitas vezes eu recebo mensagens pedindo para que eu fale mais da minha vida, das experiências. Eu não acho isso muito importante, por isso eu pouco falo da minha vida. De vez em quando, no meio de um texto antigo ou no meio de um vídeo atual, alguns assuntos vêm à tona e fazemos uma referência, uma comparação, porque há pouco tempo alguém acreditava que Vital Frozy era um espírito, uma alma desencarnada. Aí depois não sabiam muito sobre mim e imaginavam um ser superior. E na verdade, eu sou um humano igual a vocês. É por isso que eu estou aqui, tão perto de vocês, trazendo as orientações, cumprindo com a minha missão. Se eu não fosse encarnado como vocês, eu não estaria aqui em condições de fazer esse trabalho da forma como eu estou fazendo. E se eu cheguei até aqui, foi graças aos esforços, à vontade, ao desejo e à persistência em seguir o caminho da ascensão. Sempre procurando ser a minha melhor versão. Por isso eu sempre digo para vocês, seja a tua melhor versão. Quando nós testemunhamos alguma experiência, alguma conquista, é para mostrar para vocês que sim, é possível. Não desista, não esmoreça, não desanime. Todos nós temos condições de ir ao inimaginável. Todos nós podemos nos transformar num ser divino, mesmo estando encarnado. Todos nós podemos contribuir com o coletivo neste final de transição planetária. Podemos ser, às vezes, inclusive, exemplos para que outros se espelhem e continuem a persistir e continuar essa caminhada íngreme, porque esta parte final da longa caminhada da vida não é fácil. Nessas quase 20 anos de experiências, nesta função que hoje eu exerço, o trabalho, eu passei também por uma lapidação muito grande e não foi nada fácil. No áudio de ontem, sexta-feira, que eu substituí a leitura dos textos antigos por um vídeo atual, diferente, eu falei um pouquinho da caminhada que iniciou junto, em dupla, como se diz, com a Dinara Esquil, em 2010. No começo de 2010 até final de 2017, foram 8 anos, de uma caminhada que fizemos juntos, aprendemos juntos, passamos por experiências, enfim, um somando ao conhecimento do outro, e nós, depois, em 2018, resolvemos seguir, cada um com a sua missão independente, porque é assim que é. Nós juntamos algo no caminho, levamos por um tempo e depois, quando não tem mais finalidade, aquele algo é deixado e novas situações surgem, novas oportunidades, novas experiências, novas ferramentas. Hoje eu vou contar aqui um assunto, um fato extraordinário, entre tantos, centenas, milhares de situações fantásticas que nos trouxeram experiências e conhecimento.
Hoje eu vou falar de uma experiência com um ser das trevas. Foi no ano de 2014, quando eu estava trabalhando junto com a Dinara Esquio. Depois de 4 anos que já estávamos trabalhando, estudando e aprendendo, enfim, desenvolvendo esta consciência. E a Dinara tem um canal mediúnico muito grande, um dos mais abertos que eu já conheci. E ela tinha muita facilidade de desdobramento, de viagem astral, de receber comunicação através do seu canal da psicofonia, que muitos chamam de incorporação. E ela recebia seres de todos os tipos, sofredores, vingativos, malvados, como se diz, das trevas. Também espíritos da luz, espíritos que estavam, no caso, almas desencarnadas. E também almas que não haviam passado pela experiência terrena, como eu já disse tantas vezes, almas de esferas superiores que nunca reencarnaram na Terra, mas que conseguem enviar mensagem através do espelhamento. Obviamente, uma alma de uma consciência dimensional muito alta não consegue se comunicar com consciências da terceira dimensão. Mas através do espelhamento, um sistema holográfico, eles conseguem. Isso nós vivemos, eu posso testemunhar, porque ninguém precisa me dizer. Naqueles tempos que nós vivemos as experiências e aprendemos juntos, nós lemos, estudamos muitos livros também, além de muitos cursos, mas livros foram centenas, devorados de uma forma que não ficasse nada a digerir depois. Tinha que ser lido e aprendido. Nós debatíamos os livros, nós estudávamos praticamente o tempo todo. Somente no horário que o corpo precisava descansar, dormir, então, sim, mas a gente sabe que mesmo assim a alma vai trabalhar enquanto dormimos. O resto do tempo era dedicado totalmente aos estudos e ao trabalho. Em 2014 estávamos estudando o livro do Robson Pinheiro. O título é Os Senhores da Escuridão. É um livro muito profundo e eu até, às vezes, fico meio preocupado em indicar esse livro, porque depende de quem vai ler, pode não compreender aquele livro. É muito forte, como se diz. Vai esmiuçar o ninho das trevas. Por isso o título é Os Senhores da Escuridão. São aquelas entidades que ocupavam a cabeça da pirâmide. Eu já falei sobre as trevas, a pirâmide do mal. E esses espíritos, essas almas que aparecem normalmente, apareciam porque agora até essas foram levadas, eram de seres humanos desencarnados. Esses são a base da pirâmide. Não dá para comparar com a cabeça da pirâmide. Na cabeça da pirâmide estão os arcontes e suas raças derivadas. Aqueles que realmente vieram fugidos das guerras de Orion e que dominavam esse planeta. Os controladores de tudo. Principalmente daquilo que está abaixo da pirâmide. E esse livro do Robson Pinheiro, ele mostra realmente o ninho da cobra. Estávamos estudando aquele livro e era tão pesado que, por causa da mediunidade da Dinara, nós não podíamos avançar muito. Íamos como se fosse tateando no escuro. Líamos algumas páginas e era preciso parar. Porque se
quando se expande a consciência, se entra na dimensão que você está atrelado, como lendo um livro, você pode entrar naquela dimensão. E a consciência se expande e não tem limite. Então nós estávamos no nosso espaço de trabalho em 2014, fazíamos atendimentos ao público, obviamente, e quando dava um intervalo num horário, nós líamos alguma coisa, estudávamos alguma coisa, e naquele dia, num espaço entre atendimentos, continuamos a leitura do livro do Robson Pinheiro, Os Senhores da Escuridão. Não deu para ler meia página, na verdade eu estava lendo, e a Dinara disse, temos que parar, porque há uma entidade aqui que quer se manifestar e eu não estou conseguindo controlar. É muito forte. Estávamos na antessala e, como não era horário de atendimento, pedi para a Dinara se dirigir à maca na sala de atendimento. Disse para ela, vamos para a maca que fica mais fácil então trabalhar isso. Quando ela deitou na maca, acho que não deu 10 segundos, a entidade se manifestou. Uma entidade horrível, uma energia espessa, densa, gosmenta. E ela se manifestou já, dizendo para mim, vou te dar uma rabada. Quando ela disse, vou te dar uma rabada, eu já identifiquei ali um ser reptiloide. Por quê? Quem é que dá rabada? Um lagarto dá rabada, e se defende. Com a própria cauda. Naquela hora, então, eu já sabia quem estava ali. E é interessante que nessas ocasiões eu nunca tive medo, porque eu sempre soube da proteção da equipe espiritual que está por trás de cada um de nós. Obviamente, eu pensei, se permitiram isso, está no controle de quem permitiu. Eu só tenho que fazer a minha parte, o meu trabalho, nada mais. Então eu não senti nenhum tipo de medo, apesar da entidade trevosa que ali estava. Eu disse para essa entidade, por que você quer me dar uma rabada? E ele respondeu, porque vocês foram lá na minha casa. Eu já entendi. Estávamos lendo o livro que mostrava a casa das trevas. Mostrava todos os segredos das trevas. Então eu disse para ele, sim, você está se referindo ao livro, mas veja bem, não sou eu que estou na tua casa, é você que está na minha. Aí ele respondeu até com certa calma, é verdade. Mas nós não queremos que vocês leiam o livro, ele disse. E eu retruquei, dizendo, por que vocês não querem que se leia esse livro? E a resposta foi a seguinte, porque nós não queremos que vocês instruam as pessoas, e vocês lendo o livro, vocês acabam instruindo as pessoas. E nós não queremos isso. Queremos que as pessoas fiquem na ignorância. Elas não podem despertar, elas não podem evoluir. Não é interesse nosso. E a conversa seguiu e eu disse àquela entidade, mas se vocês não querem que se leia o livro, devia impedir que o livro fosse impresso.
Era mais fácil, mas o livro está na prateleira da livraria. Eu vou lá, compro com o meu dinheiro, pago pelo livro. Eu tenho o direito de usufruir da mercadoria que eu compro. Eu posso ler o livro, então? Diz ele, mas nós não queremos. Nós vamos fazer tudo para que as pessoas não evoluam. Que as almas encarnadas fiquem na ignorância. E ele continuou ameaçando e disse, eu vou fechar esse espaço. Um tom bem ameaçador. Vou fechar esse espaço. E eu disse para a entidade, como que você vai fechar esse espaço? Nem corpo você não tem. Você vai fechar com o quê? Se você tivesse mãos, pelo menos, podia fechar, podia vir aqui, fazer a força. Ele falou, não preciso de corpo. Eu vou apenas influenciar as pessoas que vêm aqui para receber atendimento, orientação, para que elas não venham. E eu continuei na conversa, porque estava me interessando o assunto. Eu perguntei como você faz para influenciar as pessoas. Ele disse, bem simples. Esta área espiritual ainda é um dogma para os humanos. Muitas crenças limitantes, muita mentira, muita coisa foi criada de propósito, e as pessoas não têm certeza de nada. E eu vou colocar na cabeça delas que tudo isso não serve para nada, não funciona. É uma bobagem. Para que gastar dinheiro? Para que perder tempo? Vai lá comprar um sapato novo, vai lá comprar uma camisa nova, uma calça nova, em vez de vir aqui gastar dinheiro, pagar uma consulta, um atendimento. Isso aí não funciona, é uma ilusão. E elas não vêm. Gostariam, mas daí desistem. Tem que pagar, tem que ir, tem que isso, tem que aquilo. Então elas acham uma desculpa, mas na verdade somos nós que colocamos na cabeça delas as desculpas. E elas não vêm. E se não vem ninguém, você vai fazer o quê? Vai ficar aberto, pagando aluguel? Aí eu disse para ele, bom, então, se é assim, claro, você tem condições de fechar. Concordo contigo. É óbvio que eu não vou pagar aluguel sem ter nenhum retorno, sem sentido. Teria que fechar as portas. Ele falou, exatamente. E é isso que nós fazemos, não só com vocês, com todos. Poucos conseguem se livrar dessa situação. Por isso que quem trabalha com espiritualidade desistem. Vão lá no centro espírita uma vez por semana, dá 1 hora de trabalho, porque lá não precisa pagar nada e não tem muito problema, então 1 hora não faz nada. Agora vocês trabalham aqui o tempo todo, o dia todo, onde vocês estão? Nós vamos acabar com esse trabalho, com esse espaço. E não eram palavras amorosas, eram palavras raivosas, uma ameaça impressionante. Quando eu lembro, eu penso, como não me deu medo naquele dia? Mas depois tive outras experiências também parecidas e eu vi que medo é uma coisa que realmente a gente não deve ter. Mas quando ele falou tudo isso, eu disse a ele, muito bem, então vamos supor que você consegue fechar esse espaço. Eu não vou desistir da minha missão. Eu posso atender as pessoas embaixo de uma árvore. E você vai impedir? E sabe a resposta que ele deu? Não, ali eu não tenho como impedir. Porque não tem como forçar. Aqui eu posso, você paga aluguel. Se você não tem clientes, você não sobrevive. Embaixo da árvore você não tem despesa nenhuma. Se você quer ir lá trabalhar e tem gente que vai, eu não posso fazer nada. Enfim, a conversa
logo se findou, porque não é muito tempo, o médium não pode ficar tanto tempo incorporado, porque numa energia dessa é um risco. A entidade, assim como veio, você foi. Depois de dar o seu show, logo em seguida vieram os mentores da Dinara, que são os pretos velhos também, os caboclos, e vieram e fizeram uma limpeza. Pediram licença e fizeram uma limpeza em mim, na Dinara, e todo o espaço. Porque a energia que fica numa hora dessas é uma energia realmente muito, muito forte, muito pesada, um miasma pegajoso. Fizeram uma limpeza e aí voltou tudo ao normal. Quando nós falamos disso e lembramos disso, nós vemos como tudo é perfeito. Tudo é uma engrenagem que não tem falha. Eu vejo muitas vezes as pessoas com medo de espíritos, pessoas que não entendem como funciona. Ah, não pode, espírito é coisa do demônio. Nós vemos isso. Eu sempre ouvi isso a vida inteira. Não, Deus o livre, mexer com o espírito, mexer com os demônios. Sim, tem alguns que poderíamos dizer como demônios. Quem são os demônios? Esse ser que apareceu ali, que eu relatei, podia ser então um demônio. Mas e aquelas almas que tanto são auxiliadas por todos nós que entendemos e podemos auxiliá-las, encaminhá-las, orientá-las? Aquelas almas que são nossos parentes, nossos amigos e também desconhecidos, mas que são almas penadas porque elas não têm entendimento e depois do além-túmulo ficam sofrendo. São demônios. Então quando você morrer, você também vai ser demônio? Porque o corpo morre, mas a alma não? Na verdade, é preciso ter um pouco de entendimento. Nada muda no além-túmulo, tudo segue o que segue aqui. A diferença é que aqui nós temos a visão com os olhos, uma consciência limitada, com o véu do esquecimento, e no além-túmulo as coisas começam a mudar. É outra dimensão. Saímos da terceira para a quarta. Existiam essas entidades negativas até há pouco. Ali em 2014 estavam em pleno vapor. Depois, em 2017, 2018, começaram a ser varidas da psicosfera da Terra essas entidades mais malévolas, como a cabeça da pirâmide, já falei aqui tantas vezes. A limpeza foi descendo e em 2021, 2022 começou a limpeza na crosta, então nós estamos falando que ali terminou também a limpeza dos umbrais inferiores. E ali sim estavam as entidades que tinham passado pela encarnação. E agora está sendo feita a limpeza daquelas entidades malignas que estão na forma humana, encarnados. Nós vamos ver dentro de mais um tempinho, muito pouco tempo, todo ser humano que realmente é perigoso de um modo geral, que é malévolo, que se compraz no mal, não vai mais estar encarnado. E vai descendo aqui também. A régua vai baixando. Primeiro os mais perigosos, depois os menos, até que lá em 2040, 2050, 2060, terminando a transição planetária, nenhuma alma encarnada na Terra vai ter sequer a intenção de causar dor, sofrimento, prejuízo a algo ou alguém. Mas até aqui, há pouco tempo, as entidades malignas, elas tinham um poder muito forte sobre os encarnados. Tanto que as pessoas encarnadas que praticam mal sempre foram influenciadas por eles.
Eles tinham a ficha de cada ser humano. Sabiam cada alma que estava em cada corpo. Aquele que tinha a pretensão de ser uma pessoa do mal, que tem o sangue frio, que tem o cruzamento reptiliano, que é um hibridismo que eles mesmos criaram, para ter representantes aqui, vivos, encarnados, porque eles pouco podem fazer. Eles só podiam, como eu relatei aqui no texto, falado aqui agora também, eles podiam influenciar, mas eles não têm corpo. Então eles perseguiam aqueles que estavam encarnados, que sabiam que eram almas missionárias. Eles sabem cada médium, cada possibilidade, cada capacidade de cada um de nós. E eles perseguiam de uma forma até que o médium, o trabalhador da luz, o missionário da luz, desistisse da sua missão. Quando eles não podiam atentar contra o encarnado, que é trabalhador da luz, eles iam atacar de outra forma, seja um familiar, seja no relacionamento afetivo, profissional, e também, às vezes, colocando miasmas, tantos miasmas que a pessoa passa o tempo quase todo doente, sem poder trabalhar. Esse poder eles tinham, mas eles têm uma coisa que eles não podem fazer, é ultrapassar o livre-arbítrio de cada um de nós. Quando nós nos posicionamos e dissemos, não, eu vou cumprir a minha missão, eu vou fazer, porque eu tenho esse compromisso e tenho a proteção divina, e eu vou fazer o que eu vim fazer. Quando você se posiciona, eles fogem. Aconteceu outras experiências, eu vivi na prática isso. A ameaça era tanta, de todos os sentidos, todos os lados, mas quando eu disse, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu tenho a proteção e ninguém vai impedir, a ameaça termina. Ela não passa do limite. O limite quem dá somos nós. Assim como nós temos o poder de decidir se queremos fazer o bem, fazer o mal, fazer uma coisa, fazer outra, nós temos o poder. Por isso, quantas vezes eu coloquei textos em áudios, assuma o teu poder, não entregue o teu poder aos outros. Ninguém tem mais poder que você. Olha, tem, não digo uma dezena, mas anda próximo de títulos postados durante esses anos, falando do poder de cada um. Ninguém tem mais poder que você. Quando você foge das regras, quando você ultrapassa a linha das regras, então você tem, assim, a justiça dos homens, a justiça divina estão acima de você. Mas você só vai sofrer isso se você não souber exercer o teu poder. O teu poder tem que ser honesto. Ele é ilimitado, mas tem que ser honesto. Então, quando os médiuns, eu ouvi muito disso. Eu trabalhava numa casa espírita, eu trabalhava num centro de Umbanda, eu trabalhava como terapeuta, mas eu pegava muita energia e tive que largar o trabalho, desistir. Por que pegava energia? Sentir energia é uma coisa. Pegar é uma decisão tua. Sinta e saiba que não é tua. Eu falei aqui da limpeza, que depois daquele fato, vieram os mentores da Dinara, os pretos velhos, os caboclos. Eles vêm com tudo, limpam tudo. É claro que fica mal, o médium fica mal. Quando você mexe com uma energia, é como você ir lá limpar uma estrebaria cheia de esterco de animal, você vai se sujar, vai feder. Mas existe a limpeza, a maneira de se limpar. Ninguém fica com aquilo que não precisa e que não quer. É preciso entender isso.
deixar de trabalhar, deixar de fazer a missão por causa de medo, por causa disso, daquilo, é sempre do livre-arbítrio de cada um. Sempre fomos influenciados, mas não se deixe influenciar. Assuma o teu poder e decida, não, não é assim, eu vou fazer a minha missão e pronto. Quando você se determina, não tem nada e ninguém que possa interferir. Se você soubesse a proteção que você tem. Uma vez eu escrevi um texto, não sei o ano, faz muito tempo, que falava sobre mais ou menos isso. Quando você se decide a ser um soldado do exército do Cristo, você tem a certeza que a luta vai ser contra um soldado do exército maligno. Sim, sempre foi assim. A luz e a sombra. Enquanto você não tem nenhum valor para nenhum lado, nem para a luz nem para a sombra, você está neutro. Então não tem o ataque das trevas. Mas quando você decide ser um soldado do Cristo, trabalhar para a luz, o inimigo vem do inferno. Claro que isso é uma metáfora, mas o inimigo vem do lado escuro, das sombras, da escuridão, das trevas. É lá no reduto das trevas, nos abismos abissais, onde a luz nunca chegou ainda, porque o breu é tão espesso, é lá que se escondia todas as trevas, a ciência do mal. Mas tudo isso foi limpo. As pessoas dizem, mas ainda acontece. Sim, tem a programação. Eles foram levados, foram removidos, mas a programação está aonde? Nos implantes primários, dentro das pessoas encarnadas. Porque esse implante é primário, não foi no corpo físico, está no corpo etérico, por isso é primário. Cabe a você mudar a consciência, porque a hora que você muda a consciência, você ilumina mais, porque a consciência é luz. E os implantes são sombras, então eles vão se diluir também. Não adianta fazer técnica de tirar implante primário, porque não tem como tirar. O implante primário ele vai ser dissolvido pela luz, pela consciência. Quando você muda, você inutiliza aquele programa que fica obsoleto. É um programa. Essas pessoas que hoje comandam ainda o mundo, eles têm o programa mais elevado de dominação. É um implante. Não adianta. Se ele não quer mudar, ele não vai mudar. Mas é bom ficar no comando, dar status, dar poder. Então eles querem o poder e vão ficar até a morte do corpo. Infelizmente, desencarnando nessa condição, o destino é sombrio. Mas são escolhas. Nós não podemos obrigar a ninguém a mudar. Nós só temos que cuidar da nossa consciência, fazer o nosso dever de casa. Ou eu evoluo por minha vontade, ou continuo no mundo de provas e expiações, vou continuar por séculos, milênios e centenas de milênios, até que a minha consciência decida a ficar numa condição de ascensionar para uma dimensão superior, sair desse mundo de provas e expiações. Está tudo certo, tudo perfeito. Não é preciso culpar quem quer que seja. A alma é soberana, ela é do seu livre-arbítrio, por decisão do Criador, porque é assim.
Senão a gente deveria sempre esperar a sorte. A vida não é um jogo, a vida é uma experiência. Quando apareceu aquele primeiro reptiliano ameaçando, se eu tivesse medo, eu teria desistido. Não estaria aqui falando com vocês hoje. Então, não tenha medo, não sinta culpa e também não construa mais raiva dentro de si, porque o medo, a culpa e a raiva são ferramentas que vêm na bagagem de cada alma, mas não é da luz. Mas estamos trabalhando as polaridades, a dualidade, então é preciso ter todas as ferramentas, e cada um usa aquela que quiser. Eu acho que o tema de hoje ficou bem explícito, bem claro. Espero que sirva como exemplo, como orientação, afinal, todos nós temos algo a aprender, algo a ensinar. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.